Boa noite a todos. Novamente estamos tendo essa grata satisfação de compartilharmos das informações, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que é aquela luz prometida pelo Cristo que viria através do Consolador, tal como está no Evangelho de João, capítulo 14. O Espiritismo, ele vem na época prevista cumprir a missão designada por Jesus, atribuída ao Consolador. Viria lembrar os seus ensinos, trazer ensinamentos novos e possibilitar, através desses ensinos, o amparo, o consolo, a ajuda indispensável para que a gente trilhasse a época em que vivemos, sem que fôssemos vitimados pelos desequilíbrios que o materialismo, o imediatismo da vida moderna tem envolvido tantas pessoas. Não é por outro motivo, já dissemos isso aqui antes, mas é importante frisar. Nós vivemos a época das doenças emocionais. E esse livro que nós estamos analisando, No Mundo Maior, hoje abordaremos o capítulo 17, e ele vem justamente trazer luz, esclarecimento sobre os problemas que atingem a área mental, psíquica, emocional de grande parte da humanidade. E nos dá elementos de prevenção. E sem dúvida nenhuma, a profilaxia preventiva, ela vai se realizando na medida em que nós passamos a perceber o mundo como de fato ele é. Uma realidade que é colocado como mundo de efeitos, proveniente do mundo de causa, que é o mundo espiritual, e à medida em que nós ampliamos o entendimento sobre o mundo espiritual, encontramos recursos para manter um nível de equilíbrio, de paz interior, que são os elementos indispensáveis para enfrentar os dias que nós vivemos. É sob ameaça de guerras, como já há tempo havia, mas agora mais intensamente. É vivendo uma época em que saímos de uma pandemia, mas que sabemos que os desequilíbrios morais, espirituais, fomentam possibilidades adversas, gerando perspectiva de doenças, de problemas, mas é exatamente aqui, aprofundando o conhecimento espiritual nosso, que nós podemos juntar elementos de fortalecimento para não abrirmos campos a processos de ansiedade, de depressão e de problemas outros. Então hoje, como havíamos dito, dando sequência a capítulos que nós temos abordado aqui nos últimos meses, do livro No Mundo Maior, fazer o prosseguimento. Eu lembro a todos que as obras de André Luiz, como essa que estamos tratando, elas têm capítulos praticamente com histórias distintas. Nessas histórias nós somos chamados a refletir, a nos posicionar, buscando nos colocar dentro daquele enredo onde muitas vezes personagens que recebem pseudônimos representam um nível, às vezes, de fraqueza, de dificuldade, que poderia ser de qualquer um de nós. Ao mesmo tempo em que vamos percebendo lições e advertências que encontram uma justa aplicação na nossa vida pessoal. Então, são livros como esses de André Luiz
que não devem ser lidos como um romance ou como um livro que traz narrativas vivenciadas por outros. Não, são conhecimentos importantes que servem para aplicar a nossa vida pessoal. Os livros da série Vida no Mundo Espiritual, do qual o livro No Mundo Maior faz parte, é dito a nós que veio através de um grupo de espíritos benfeitores, nos quais André Luiz assumiu a representação, mas aqui a gente está tratando de ensinamentos de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Meimei e de vários espíritos elevados, que em grupo deram apoio naquilo que André Luiz traz para nós compartilharmos. Então, André Luiz estava com seu assistente Calderaro, ao longo de todas as histórias desse livro. E agora ele se depara, depois de haver feito uma visita a um manicômio, a um hospital de tratamento de doentes mentais, que já há algum tempo esses hospitais no Brasil foram paulatinamente fechados. Mas isso é uma obra de 1947. Não obstante haver no seu conteúdo moral e espiritual dados atualizadíssimos. Então, naquela época, a grande quantidade em cidades maiores de hospitais psiquiátricos, que aliás em Caruaru nós tínhamos um também há algum tempo atrás e não temos mais. Após a visita onde André Luiz percebeu a incidência, sobretudo dos fatores emocionais, ao enfrentar problemas graves ou dificuldades maiores, sem ter dado conta, a fuga para a alienação mental, a loucura, a esquizofrenia, normalmente, diz André Luiz, junto a Calderaro, em torno de 90%, vejam só, é proveniente de uma espécie de fuga do espírito às provas que ele deveria passar durante a encarnação. Então se dá o seguinte, isso é algo que nós conhecemos de exemplos que ouvimos na mídia e nos meios de comunicação. Um casamento, por exemplo, aqui é apenas uma citação, aonde depois de 20, 30 anos de convívio conjugal, um dos cônjuges, porque há tempo atrás, essas questões atinentes a traições, a desestrutura de uma família, era mais por parte do homem. Hoje as pesquisas modernas dizem que é meio a meio entre homem e mulher. Mas vejam a situação, 20, 30 anos de casamento e de repente aquele casamento acaba. E um dos cônjuges, já tendo estabelecido um relacionamento com o outro fora do lar, vai passar para uma vida nova. Só que o outro, que muitas vezes, no entendimento de engano, de traição, não dá conta emocionalmente da situação. E muitas vezes a consequência é, desde um processo de depressão, a um desequilíbrio mental ainda maior, gerando a possibilidade de uma crise esquizofrênica e a instalação de um quadro de loucura. É claro que perante
o entendimento que nós temos da revelação espírita, situações graves como essas não acontecem por acaso. É evidente que ninguém nasce para ser traidor e ninguém nasce para ser traído. Todos reencarnamos para poder através da lei do amor. Mas a criatura humana, utilizando o livre-arbítrio, a liberdade pessoal, afasta-se dos objetivos da sua encarnação e muitas vezes torna-se desde um traidor a um ladrão, a um assassino. Nada disso estava previsto na vida de ninguém. E não é por outro motivo que no Evangelho Jesus já havia dito, e as suas palavras são palavras de vida eterna, ele já havia dito: ai do mundo por causa dos escândalos. Aliás, no mundo tereis escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Jesus se referia ao seguinte fato: o mundo, a terra, é um mundo de provas e expiações. Haveria de surgirem problemas, mas o problema maior é do causador, é do gerador do escândalo. Escândalo aqui a gente pode tomar como sinônimo de graves desequilíbrios morais que a criatura humana dá campo e que, na verdade, não deveria dar e não teria obrigação em dar, muito pelo contrário. Então, ao enfrentar uma situação difícil, pode ser também uma perda financeira grave, e aquilo ali desequilibrar emocionalmente tanto a pessoa que leva ela a uma depressão ou a mesmo a uma loucura. Infelizmente acontece inclusive na perda, entre aspas, de parentes queridos. Dizemos entre aspas porque, na verdade, ninguém perde de fato ninguém. Mas a passagem de um ente querido de forma súbita, retornando ao mundo espiritual, muitas vezes causa desajustes a nível emocional grave. E a pessoa que não se habilitou a superar aquela situação também pode entrar num desses quadros de doenças emocionais. É evidente que, como havíamos dito, esses tipos de provas, quando acontecem, trazem lições, às vezes duras, mas necessárias. Não é um sofrimento indébito e nem é um sofrimento que a gente não pudesse dar conta. A questão é o livre-arbítrio nosso, que tanto serve para causar mal a alguém, como também causar mal a nós mesmos. Quando a gente não aceita aquela situação, não aceita o problema como houve e, entrando no nível de rebeldia interior, abre campo para um processo de ansiedade, de depressão e de outros problemas mais graves. Então, foi essa análise que André Calderaro nos traz, até que André tem agora uma sequência de atividades aonde eles iriam se dirigir a, como damos o título aqui à palestra, a trevas densas, espessas, a um lugar espiritual de difícil acesso. Mas aqui é importante, antes de entrarmos na história propriamente, pontuar, à luz da doutrina espírita, o que o Evangelho já nos apresentava na própria palavra do Cristo, quando ele disse: eu sou a luz do mundo,
aquele que me segue jamais andará em trevas, o entendimento que o Espiritismo nos dá pautada na palavra de Jesus do que sejam essas trevas. A treva, em termos de ausência de luz, ela, como questão espiritual, é fomentada pelo nosso passado de erros. Quando a criatura humana alinha-se com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, ela traz no seu caminho vibrações de luz, de claridade, de amorosidade. Mas quando a criatura humana afasta-se das leis divinas e tem ações ou atitudes que prejudicam a outros, ela mesma, ela gera, em termos magnéticos, espirituais, sombras. Como oportunamente aqui já havíamos dito, exames, hoje feito através de fotos pela neurociência, uma pessoa no estado de oração, de prece, ou fazendo uma atitude que representa gratidão, bondade, se é tirado fotos internas das conexões neuronais, elas apresentam certa luminosidade. E por outro lado, pensamentos de ódio, sentimentos de raiva, de vingança, se é fotografado as conexões neuronais nossas, elas estarão ensombreadas, obscurecidas. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, é porque seguir Jesus é seguir fazendo o bem, é seguir o caminho, a verdade e a vida que está associada profundamente às leis divinas. É caminho de luz. Mas quando a gente se afasta e pelas atitudes do egoísmo, do orgulho, aí criamos trevas. E essas trevas nos acompanham no mundo espiritual. Então esse lugar para onde André Luiz estava por adentrar-se era um lugar concentrado de espíritos desequilibrados, violentos, alguns criminosos, espíritos que por terem se afastado bruscamente das divinas, criaram em si e em torno de si trevas. Não é à toa, me lembrando aqui, que quando a pessoa sabe que está fazendo alguma coisa errada, ela procura observar se não está sendo vista. Ela sabe que é errado. É assim que nós, ladrões, normalmente, quando se vai fazer algo que a consciência nossa aprova, que nós temos que ser, a gente não se preocupa se está sendo visto. Mas aí, é exatamente por esse fato que essa condensação de trevas do que esses espíritos fizeram de errado manteve-se neles. E no mundo espiritual, eles estão em trevas densas. Nas obras de André Luiz, que aqui já analisamos algumas, como Becon, os Mensageiros, ou Obreiros da Vida Eterna. Nesses dois livros, André Luiz nos leva também a conhecer certos lugares trevosos no espiritual. Mas não eram tão densas quanto essas que agora nós iremos comentar. Mas ali ele já evidenciava para nós o fato de que, independente desses lugares, a misericórdia divina
o amor de Deus nunca esquece esses lugares. Sempre tem espíritos benfeitores procurando ajudar e tirar desses lugares aqueles que se tornam sensíveis a serem ajudados. Então, a maior alegria dos céus, diz André Luiz, é esvaziar os infernos. Porque do ponto de vista tradicional da igreja, onde aquele conceito de inferno, de Satanás, de poder do mal, nós já havíamos recebido de uma forma literal, agora, conhecendo a revelação espírita, nós sabemos que não existem tal como lugares definitivos e situações aonde não há reversão, mas os infernos, como aqueles retratados por Dante Alighieri, na Divina Comédia, e outros de padres tradicionais da Igreja Católica, aqueles quadros dantescos, existem como fruto da criação da mente do homem, desviado das linhas e perdido mal. Então, de fato, há no mundo espiritual seres com aparências dantescas. A semelhança daqueles que essas obras trazem. Mas, em todos eles, o caráter predominante é de transição, não de eternidade. Porque todos nós, encarnados, todos sem exceção, fomos criados com destino infalível. E nele que não podemos mudar, que é o destino da perfeição e da felicidade. Por mais que a criatura humana se desvie das leis divinas, estabelecendo uma linha de crimes e problemas graves, ela há de retificá-los e voltar a se alinhar com as leis divinas, porque isso aí é destino de todos. Então não há nenhum ser destinado a ser eternamente do mal. Não há um inferno eterno, mas há lugares de sofrimentos intensos, criados temporariamente pelo espírito do homem desviado das leis divinas. Mas entremos na nossa história. André e Calderário vão se encontrar com o espírito de uma senhora chamada Cipriana. Ela era coordenadora de um trabalho de expulsão dos espíritos para ajudar outros em trevas densas, espessas, como o livro diz. E quando Calderário apresenta André, ela não entende, porque é que André estava tentando acompanhá-los. Porque ela diz assim a Calderário, mas veja só, André não fez isso para as trevas densas. Vejam só, meus irmãos, do mesmo modo que entre nós encarnados, por exemplo, numa instituição espírita, a instituição espírita, por exemplo, ela tem as reuniões públicas abertas ao público, como vocês aqui estão. Mas ela também tem as reuniões fechadas, as reuniões de trabalho mediúnico, as reuniões de desobsessão do centro espírita, onde só participam aqueles que estão habilitados a participar. E para essas reuniões,
é necessário um estudo prévio da mediunidade. Normalmente, de participar de um grupo de estudos, para habilitar a pessoa a ir para a reunião mediúnica. Ela pode ser alguém que frequenta reuniões públicas, com espiritismo, mas se ela disser que quer vir para a reunião mediúnica, quer ter tido um curso, um nível de conhecimento já tido da mediunidade, ela não vai poder ir normalmente. E por isso ele vai mais se ele a escutar junto a essas crianças. E aí, galera, quem orientou ele foi o assistente Eusébio, que é um espírito elevado, que esteve dando aulas e esclarecimento a André, em capítulos anteriores que nós já falamos. E vejam só. Bom, o Eusébio disse que ele deveria vir. E aí Cipriano disse, olha, como responsável pela excursão, a gente vai com ele, mas só até o limiar das cavernas. Porque essa ajuda que esses espíritos iam dar era um grupo de 7 ao todo. Iriam se adentrar em lugares espirituais que nós não temos nem ideia o que é que havia lá. Que nem André Luiz pôde adentrar-se lá. Ele iria acompanhar o calderário até próximo a essas chamadas cavernas para aguardar aqueles que iriam fazer o trabalho voltar. E aí é que André fica satisfeito, porque pelo menos ele ia ter um material para trazer para nós encarnados. Isso é muito claro nesse capítulo. Ele estava lá, e nos trazer tristes do que acontecia lá. Então, é um trabalho de intermediação. É curioso esse fato, porque, vejam só, mesmo aqui na Terra, nós, para recebermos mensagens do mundo espiritual, precisamos de ter médiuns ostensivos que servem de intercâmbio. No mundo espiritual também há níveis de espíritos em termos de vibração, de lugares onde eles ficam, aonde eles também precisam de intermediários entre eles, para que a notícia chegue até nós. Isso, de certo modo, evidencia a infinita grandiosidade que é a vida. Porque, vejam, nós sabemos, né, ciência existem bilhões na nossa Via Láctea, só nas lácteas. Mas no Espírito nós aprendemos que há esferas de mundos intermediários para os espíritos desencarnados ao redor da Terra. Então, como sabemos, por exemplo, Nosso Lar, que vai ter até o filme, né? Janeiro, já está certo, 20 de janeiro, Nosso Lar 2, que é com base no livro Os Mensageiros. Então a gente sabe que a colônia espiritual Nosso Lar, ela está fora das possibilidades físicas de detecção, mas ela está relativamente próxima à Terra, digamos. Porque sobre ela, em cima dela, tinha, por exemplo, a colônia onde a mãe de André Luiz vivia, bem mais elevada do que em Nosso Lar.
Mas daí a gente pode ter uma ideia que existem outras dimensões de vibração. Então, gente, é lugar... Olha, quando Jesus disse que na casa do Pai tinha muitas moradas, é porque ele quis dar notícia de forma leve. Porque se fosse dizer de forma completa, era dizer, olha, bilhões de casas onde nós, dependendo da nossa situação evolutiva, estaríamos, encarnamos, reencarnamos mais adiante, até o progresso infinito. Bom, então André vai com o caldeirão dirigindo a esse lugar. Veja, o primeiro ponto é a obscuridade do local. É o fato de serem lugares de aparência repulsiva, de falta absoluta de qualquer organização. Aqui na Terra nós temos uma ideia sobre isso. Quanto tempo se abandona uma casa e ninguém vai morar mais naquela casa? Depois de algum tempo começa a crescer mato onde nem tinha. Ou passa algum tempo, chuva, sol, quando olha essa casa está de um aspecto repulsivo, depois de algum tempo. Se não houver pessoas que cuidem do ambiente, que organize, que limpe, esse ambiente se torna, depois de algum tempo, quase que inadequado ao convívio humano. Esse lugar do plano espiritual. Porque os espíritos que estavam, André Luiz vai dizendo a nós, eles sofreram muito. Ele ouve muitos gritos, ruídos. Isso porque sofre muito. Mas há uma questão particular nesse sofrimento. Esses espíritos, estando arrodeado de outros, no mesmo nível de sofrimento, eles só pensavam e só estavam atentos à situação deles individualmente. Porque se dá assim, se dá no plano espiritual que se dá aqui na Terra. Quando a gente está com problemas, com dificuldades, dependendo da intensidade. Se a gente vê alguém necessitado de ajuda, a gente fica com raiva, porque a gente já tem problema demais. E aí tem uma outra pessoa que está com necessidade, a gente quer nem ver. A gente é problema sério. Quando a gente, normalmente, está de bem com a vida, está equilibrado, fica economicamente e principalmente espiritualmente. Quando a gente está assim, acontece o contrário. A gente fica observando se não tem alguém que a gente pode ajudar. A gente está tão bem. Quando a gente está bem, a gente quer ver os outros bem. Quando a gente vive feliz, a gente quer que quem vive conosco esteja feliz. Mas isso é muito mais potencial no espiritual. O grande problema de sofrimento que os espíritos têm lá é porque eles só pensam neles. Eles não pensam em ajudar ninguém. Eles pensam no problema que estão tendo e o que fizeram. E nesse nível de egoísmo, eles se fecham até mesmo para ser ajudados. A gente se lembra logo, claro, sempre do caso de André Luiz, né? 9 anos no umbral, sofrendo para cachorro, mas não queria ser ajudado. Porque tinha ajuda ao seu lado, da sua mãe, de espíritos do bem, que ele nem via.
Porque quando a gente está perturbado, a gente só vê problemas, né? A gente não vê nem solução, nem vê pessoas que queiram, ou que poderiam nos ajudar. Então, foi a situação de André Luiz, até o momento que ele, usando a prece, abriu-se a possibilidade de ser ajudado. E aí a ajuda já estava do lado. Então, agora onde André Luiz está ajudando nessa excursão, ele percebe esse nível de situação dos espíritos. Espíritos que ele conta mais ou menos assim, que percebendo numa planície infindáveis grupos de espíritos nas situações mais asquerosas e repulsivas possível. Então, espíritos que se apresentavam com marcas de aleijões, de doenças que os mutilaram, e com todo aquele campo de vibração, porque isso aí é inerente a todos nós, dependendo do espírito que nós somos, há um nível de vibração que nos acompanha, que nos envolve. Se nós somos pessoas voltadas para o bem, se somos pessoas harmonizadas emocionalmente, vai ao redor de nós aquela chamada aura, aquele campo de vibração agradável. Alguém se aproxima de nós e se vê. Mas quando a pessoa tem um campo de vibração pesada, da maneira que ela, quando a gente se aproxima, a gente se sente mal, ou não se sente algo agradável. Bom, imagine esses espíritos que estavam lá. Então, o quadro de repulsão imenso, muito grande. E isso que André estava vendo era apenas o limiar, o início das questões dessas trevas que mais adiante os espíritos iam adentrar-se. Bom, depois de certo tempo, André, adentrando-se junto com o Calderário, vem um grupo de velhinhos, de espíritos desencarnados que voltaram ao plano espiritual com a idade avançada e mantinham essa aparência idosa, sobretudo pelo nível de desequilíbrio espiritual que levaram para lá. Porque, normalmente, para os espíritos que fizeram muito bem e que desencarnam com idade avançada, depois de alguns anos do plano espiritual, os relatos daqueles que os veem, normalmente, é uma aparência de ter rejuvenescido alguns anos. Numa palestra de Valdo Pereira Franco, conta a visão que ele teve de Ivone Pereira e o seu esposo no plano espiritual após ter desencarnado. Ivone voltou ao plano espiritual com 83 anos. Mas Ivone disse que quando os viu depois de uma palestra, ela se apresentava relativamente mais jovem, alegre, feliz, não só por ser um espírito que desdobrou-se em cumprir com as tarefas que a sua reencarnação trouxe, mas pelo nível de felicidade que ela já vivenciava encarnada e levou para o plano espiritual. Mais ainda. Mas aí era um grupo que André vê, um grupo de velhinhos,
E André se aproxima com o Calderário e esse grupo de espíritos, eles faziam uma coisa esquisita. Eles estavam perto de um lugar que parecia uma poça de lama. E ali metiam as mãos dentro da poça de lama e trazia de encontro ao peito. Como se estivessem ou loucos ou não soubessem o que estavam ali fazendo. André se aproxima e Calderário explica a André, olha, isso aí é um bando de espíritos que trouxeram do seu passado, da sua encarnação, delírios muito graves na área da posse equilibrada, de usado muitas vezes pelos criminosos para oferir riquezas. Uma ligação forte e ruim, librada com ouro, riqueza, dinheiro, posses, até o momento da depressão. E no mundo espiritual, esses espíritos acreditavam que ainda estavam encarnados. Vejam que situação. A nossa vida está só ligada a interesses materiais e toda a nossa vida só focou em satisfazer as necessidades do corpo, nós voltamos ao mundo espiritual, levando a ilusão que alimentamos durante toda a encarnação para a vida do lado de lá. Porque, irmãos, em essência, que é a vida espiritual, ela tem que estar, o espírito tem que estar sob domínio dos outros reinos, do reino vegetal, do reino mineral, das coisas materiais. O espírito é chamado para ocupar o seu lugar evolutivo exatamente no ponto em que ele já alcançou. Nós sabemos que a evolução vai do mineral até o anjo, até o arcanjo, como diz o livro dos Espíritos. Nós evoluímos até o arcanjo. Mas quando nós atingimos a raça nominal, todas essas outras têm que estar sob o domínio do Espírito. Quando uma coisa material domina o homem perde, em termos de consciência, o usufruto do que ele já conquistou. Então vejam o que se passa. É por isso que a diretriz evangélica trazida a nós pelo Cristo é colocada de uma forma muito evidente de que ter vícios, sermos dominados ou controlados por qualquer coisa material, arruína a nossa vida espiritual. Então, a posse equilibrada, onde a pessoa não mede esforços em termos de desequilíbrio para juntar bens, quando ela desencarna, ela vai estar aquilo que ela quis estar. E a nossa espiritualidade será nula do mesmo modo que ela estava encarnada. Então, aqueles espíritos acharam que e procuravam de uma forma enlouquecida pela projeção ilusória que efetuavam de estar recolhendo ouro e não lama, projetado no plano espiritual. E André Luiz se aproxima do grupo. E aí, depois dessa
daqueles espíritos diz ao diferente: espera aí, será que nós não encontramos mais o caminho de casa? O que aconteceu? Parece que a gente está no sonho que não acorda. Isso foi dito por um deles. E André Luiz o viu. Só que André Luiz não viu só as palavras, ouviu as vibrações que acompanhavam. E essas vibrações levaram ele de imediato a recordar de um seu avô, que houvera desencarnado há muitos anos antes de André Luiz, quando André Luiz ainda era jovem, estudante secundário. Ele tinha um avô e esse avô gostava muito dele. Mas naquele momento André Luiz ouve aquela voz e disse: mas o que é isso? E Calderário disse: vai com André, se aproxima mais. E aí André começa a perceber certos traços fisionômicos daquele espírito, a semelhança do seu avô, quando houvera desencarnado. E aí André faz a pergunta: mas você não é Cláudio que viveu em tais terras? E aí diz o lugar. E aí aquele espírito, quando escuta aquilo, diz: eu sou. Mas os meus familiares já me esqueceram há muito tempo. Mas eu sou esse Cláudio. Esse Cláudio era exatamente o avô de André Luiz, que houvera desencarnado há 40 anos. Vejam só como o livro coloca: 40 anos sem despertar no plano espiritual, em um sonho contínuo, aonde não atinava que houvera entregado o corpo físico, a matéria, de volta à Terra. E mantinha aquela ilusão, aquele desequilíbrio, sendo que agora, graças a Deus, está surgindo o momento dele se ajudar. O capítulo que nós estamos só chegar aqui, esse momento em que o avô de André Luiz, que oportunamente nós podemos avaliar a situação, vai ser ajudado. Mas a pergunta que é para cada um de nós é exatamente aquela que iniciamos a nossa exposição. Nós somos chamados a estabelecer luz no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente faz. E estabelecer luz está em nós. É nos tornarmos instrumentos do bem, dos espíritos benfeitores, diminuindo dificuldades de outros quando nós percebemos e temos oportunidade, fomentando as ações através da caridade, da abnegação e quando, claro, cada vez mais iluminar o nosso interior. A Bíblia nos ensina: é preciso projetar luz no santuário nosso, para que durante a experiência encarnatória nós já tenhamos feito de forma equilibrada esse trabalho eliminar, que irá, evidentemente, nos acompanhar de retorno à vida espiritual. Nós, então, chegamos à conclusão da nossa história até hoje. Agradecemos a todos que nos deram essa oportunidade de ouvir, de estarmos aqui reunidos. E os espíritos benfeitores, que procuram a todo momento se
Para essas vezes, nós sejamos atentos à ajuda e receptivos a elas. Porque, como diz André Luiz nesse capítulo, é a maior alegria para os espíritos do bem quando podem efetivamente ajudar a outros. Que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares com muita paz.